Fala galera, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aí. Se você está gostando dos vídeos, lembra de compartilhar, de comentar aqui embaixo o que está achando. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal na prática do nutricionista. Nós vamos discutir um pouquinho sobre a suplementação na resistência à insulina. Se a gente pensar que essa resistência à insulina ela é um ponto central em várias doenças que nós conhecemos, como as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, obesidade, a síndrome metabólica, dentre outras doenças, entender como tratar um paciente com a resistência à insulina também é um ponto importante para nós. E hoje eu tenho um convidado mais do que especial para falar desse assunto. É uma das nossas principais referências em diabetes que nós temos aqui no Brasil, palestrante internacional, nutricionista, mestrando na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, meu amigo Adriano. Adriano, Olá. Muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao Nutricionando por aí. Obrigado, Márcio, obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar com você mais uma vez. Olá para todos também que acompanham o canal. É sempre bom trazer, as principais referências que nós temos. O Adriano é quem a gente liga quando tem qualquer dúvida nessa área. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, Adriano, sobre suplementação na resistência à insulina, certo? E aí, para a gente começar, para a gente entender como tratar, é importante a gente entender o que é essa resistência à insulina. Fala um pouquinho para a gente. Exatamente. A definição mais utilizada, em termos de prática clínica, para definir o que é resistência à insulina, é explicando que o receptor da insulina e o início da cascata, fosforilação, ela acaba sendo fosforilada em resíduos serina. É um mecanismo que o nosso metabolismo tem para desativar a ação da insulina. Isso ocorre em situações bem específicas de privação de energia, em situações que precisam poupar energia, frio, privação alimentar, gestação, puberdade, ou situações de estresse que ativam a parte imunológica. Por isso que a inflamação também pode fazer isso. Então, de ponto de vista prático, existem várias outras causas para isso, alterações polimorfismo de receptor, mas elas são bem menos utilizadas em termos de prática clínica. A definição que a gente realmente usa é explicar que assim, a resistência à insulina é quando o receptor de insulina é desligado por uma infiltração de gordura nos tecidos alvos ou por respostas inflamatórias que acontecem nesses tecidos alvos. E quando a gente pensa no tratamento, pensando em como a gente pode ajudar aí os pacientes com resistência à insulina. Claro que não adianta, a gente vai discutir suplementação, mas não é só suplementação, A base é um todo, A gente vai falar, claro que a suplementação de nada vai valer efeito se não tiver uma base alimentar associada, dentre outros fatores, não é mesmo? Isso, se as causas não forem corrigidas, a gente vai falar de um ponto específico, por uma questão de tempo também, mas ela é parte de um todo. Então, a resistência à insulina ela precisa ser tratada principalmente por uma regulação do sono, por um aumento da atividade física, por um reequilíbrio da qualidade e da quantidade alimentar. A restrição calórica é dentro da estratégia macronutricional a que mais impacta. E a suplementação ela vem com duas propostas. Ela pode vir com um sentido de tratamento, de causa, quando eu penso assim, poxa, a pessoa tem deficiência, está com deficiência daquele nutriente. Então, essa deficiência está impactando em piorar a resistência. Então, é uma causa que eu estou tratando. Ou quando eu penso, não, a suplementação ela pode modular, acelerar determinada resposta, ela pode contribuir para uma resposta parecer mais rápido. A resposta existe, mas eu estou potencializando algum determinado caminho biológico, Então, ela cumpriria esses dois papéis, mas ela é uma parte do processo. E se a gente pensa, por exemplo, em nutrientes, Se a gente for, porque quando a gente pode, querendo ou não, quando fala de resistência à insulina, a gente consegue ir para desde fitoterápicos, tem vários fitoquímicos, compostos bioativos e nutrientes, Vamos começar pelos nutrientes. Quais nutrientes são importantes quando a gente pensa nessa resistência à insulina? Muito bom, muito bom. Uma etapa antes, para a gente entrar na sua pergunta, acho que tem uma coisa muito importante em diabetes. Eu sempre começo falando diabetes é um mundo, porque diabetes
ela engloba 3 tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2 gestacional, que são entidades patológicas completamente diferentes. Então, eu penso assim, caramba, existe suplementação em DM1? Existe, mas ela cumpre um objetivo diferente da suplementação quando eu penso no DM2, né? Então, essa é uma outra coisa ainda que dentro do diabetes eu preciso ter muito claro, conhecer a fisiopatologia para poder pensar, bom, se diabetes tipo 1 é uma doença que existe uma base autoimune, imunológica forte, as suplementações elas devem provavelmente impactar nessa linha. A resistência à insulina não faz parte da base etiopatológica do diabetes tipo 1, né? Já quando eu penso em DM2, atualmente, DM2 ele é explicado por 12 alterações concomitantes que aumentam a glicemia. Então, eu penso assim, caramba, é possível que existam suplementações para essas 12 ou para parte dela? A resistência à insulina só responde por 2 das 12 alterações. Então, eu preciso entender que vão aparecer suplementações que vão atuar em outras áreas, como, por exemplo, algo que o nutricionista ouve muito da prática médica, meu paciente está usando Chutolfi, Saxenda, Victoza, medicamentos que modulam um eixo intestinal, hormonal, mas de células enterointestinais, interintestinais, foi redundante, interendócrinas, que modulam a glicemia. E a gente pode ter outras suplementações aí também, né? Então, esse é um ponto importante em diabetes. E aí, vindo para a sua pergunta, os nutrientes. Eu costumo dizer assim, eu costumo dizer que existem um top 3. Tem 3 nutrientes que são extremamente estudados pela literatura científica para os 3 tipos de diabetes. Há muitos estudos em DM1, em DM2 e DM gestacional para esses 3 nutrientes. E eles seriam a vitamina D, o ômega 3 e os probióticos. Esses 3, né, o probiótico não é necessariamente um nutriente, é um micro-organismo, mas eu diria que esses 3 seriam os top 3, como eu costumo chamar, né? A evidência científica para esses 3 é muito grande em todos os 3 tipos de diabetes. Tá? E vitamina D, se a gente for pensar, né, a gente tem estudos até puxando até para as doenças também, né? A partir de melhorar a resistência à insulina, contribuindo para a síndrome metabólica, para a obesidade. Então, os estudos acabam se ampliando. Para a parte autoimune, um grande modulador imunológico, né? Outros nutrientes, se a gente pensa, por exemplo, em alguns que agem na cascata da insulina, por exemplo, um cromo. Isso. Aí eu pensaria assim, ó, eu consigo enxergar um grupo de minerais bem importante, né? O cromo, uma grande evidência científica para o cromo. O cromo ele é cofator de uma enzima que amplifica a cascata de fosforilação, mas nessa mesma leva de evidência científica alta, a gente vai encontrar zinco, vanádio, magnésio. Eu diria que esses 4 minerais eles têm uma força de evidência muito alta. Uma grande quantidade de estudos em humanos mostram melhora da resistência à insulina. Então, não seria, por exemplo, eu não pensaria nisso para um DM1, porque eu não estaria tratando a base autoimune do DM1. Né? E alguns desses até com meta-análises mesmo, né? Quando a gente pensa, você pega cromo. O vanádio, talvez, eu sempre falo que ele ainda tem um pouco menos, né? É o que tem menos estudos, embora ele haja de forma muito semelhante ao cromo, mas o cromo tem muito mais evidência do que propriamente o vanádio. Selênio também, às vezes, né? A gente vê alguns estudos também em resistência à insulina, mas talvez não no mesmo grau de evidência dos outros, né? Isso. Eu faria um destaque para o zinco e para a vitamina D, porque esses 2, além de atuarem nos tecidos alvos da insulina, eles atuam nas células beta. A vitamina D aumenta a transcrição do gene da insulina e o zinco é um mineral muito importante na estabilização da proinsulina durante o armazenamento. Então, eles cumprem um papel além da resistência à insulina. Poucos nutrientes atuam na célula beta, em termos de modular a resposta ou armazenamento da insulina. Vitamina D e zinco, eles têm uma contribuição bastante evidenciada. Sim. Se a gente pensa, por exemplo, em fitoterápicos, né? Porque a gente tem alguns fitoterápicos aí que a gente vê falando, mas eu sempre falo, né, que às vezes tem que ter um pouco de cautela. Eu lembro muito de você também falando, né, nas aulas, sempre reforçando. Às vezes uma coisa tem uma ação,
mas a gente tem que ter cuidado porque às vezes ainda não tem tantos estudos. Isso acontece muito na fitoterapia, né? Às vezes você pega algumas plantas muito pouco estudadas, são muito faladas, mas pouco estudadas, né? Então talvez precise de mais. Mas se fosse para eleger uma planta aí que você acha que tem alguma aplicação, a gente eu elegeria duas, usando sempre esse raciocínio de que existe uma quantidade maior de estudo em humanos, né, inclusive com meta-análises, que é aquela reunião dos principais estudos em humanos. O fenogrego e a berberina, ou berberine em inglês, seriam os mais evidenciados fitoterápicos em diabetes, né? A berberina, a gente até, se for pensar, a gente consegue ela também, né, como suplemento, mas normalmente é mais usado o fitoterápico, né, que é o Philodendron amurense, que é de onde extrai a berberina. Mas é legal, e até porque ele age, você pega, né, pensa em mecanismos, eles agem, esses dois que você falou, às vezes agem em AMPK. E aí, que é aquele semelhante à metformina. Isso, que aí age melhorando sinalização, ajuda a translocar GLUT4, mais entrada de glicose na célula, né? Com relação à berberina, tem até estudos em humanos comparando a ação da metformina e a ação da berberina, e eles mostram que não há diferença estatística nenhuma, mostrando que uma dose acessível, a dose da berberina são doses acessíveis, ela tem o mesmo impacto da metformina. A metformina é o melhor medicamento para resistência à insulina. Em termos de impacto na hemoglobina glicada, ele é o que mais impacta. Então, quando a gente vê algo sendo comparado à metformina em eficácia de controle glicêmico, redução da hemoglobina glicada, o destaque é bem grande, né? Agora, como diabetes, existem tantos ativos bem estudados em diabetes que, especialmente para diabetes, eu particularmente vejo a fitoterapia como um último recurso. Uhum. Porque os nutrientes, eles além de nutrirem, servirem para outras rotas, eles se aplicam aí, né? A gente falou ali de top 3, de minerais, mas eu ainda vejo algumas vitaminas bem interessantes, como o inositol, a biotina, nutrientes bem estudados, principalmente o inositol. Ácido lipoico. E aí vem um grupozinho que eu chamo de outros, assim, porque alguns são aminoácidos, outros são nutrientes, mas ácido lipoico, taurina, coenzima Q10, não é verdade? Eu falo que é um leque muito grande de opções, né? E o que eu falo com as pessoas é que fica todo mundo desesperado por achar que vai usar tudo ao mesmo tempo, e não é assim. O bonito da nutrição é isso, é você pensar que você tem várias estratégias, e aí num determinado momento você está usando ali 2, 3, na hora que o paciente volta na próxima vez, você põe outros nutrientes que mantêm a mesma via metabólica funcionando. Então, assim, a gente tem um leque de opções para escolher quais se aplicam melhores aos nossos pacientes, né? E algo que você fala muito, eu sei que você fala por lhe acompanhar, a questão de que os estudos, quando eles vão avaliar um ativo, eles avaliam um ativo isolado e muitas vezes acabam trazendo para doses muito altas. Eu vou pegar um exemplo ali da biotina. Então, assim, os estudos em diabetes vão de 2 a 9 miligramas, em média, como ativo isolado, né? A gente sabe que a RDA é bem mais baixa. Então, quando a gente começa a fazer um sinergismo nutricional, provavelmente não vai precisar chegar a 9, 10 miligramas de biotina dia, eu posso ficar na faixa menor, 2, 3, e numa interação com os outros nutrientes que eu vou utilizar, eu vou atingir o mesmo objetivo que aquele artigo atingiu usando um ativo, né? Então, essa coisa que o nutricionista tem de conseguir fazer sinergia dos nutrientes e, com isso, baixar doses, não ficar em doses máximas, porque tudo que é estratégia de ataque também geram riscos agudos, né? E aí a gente sai desses riscos, a gente está trabalhando em doses menores. Tô lembrando aqui de um que eu sei que você estudou muito, que você já deu palestra sobre ele, e que as pessoas usam muito, a canela. Tem muita evidência? Não? O que a gente pode falar da canela? Pois é, eu como um grande observador de rede social, fico só olhando ali. A canela é uma coisa interessante. A gente precisa separar a canela como alimento e canela como suplemento, né? Como alimento, espetacular recurso gastronômico, que ele gera de sabor em receitas, etc. Aqui no Nordeste mesmo agora é milho para tudo que é lado. Então, assim, canjica, pamonha, tudo com
tudo com canela super combina. Então, como alimento, sensacional. Como suplemento, a gente, quando vai atrás das meta-análises, como a gente falou, né, são as melhores evidências, porque, teoricamente, elas reúnem os melhores estudos em humanos daquele tema e tenta fazer um compilado ali, né? Para resumir a história, em ciência, em estudos científicos, a canela, quando usada em animais, recorrentemente ela mostra bons resultados em baixar a glicemia. Glicemia de jejum, insulina de jejum, hemoglobina glicada, os parâmetros mudam. Mas em animais, em ratos, recorrentemente, a maioria dos estudos mostra resultados positivos. Aí, quando eles trazem para humanos, os resultados ficam extremamente difusos. Vários estudos mostram resultados positivos, mas uma quantidade grande de estudos também não mostram resultados estatisticamente significativos. A gente sabe que a gente tem que se basear em ciência, né? Então, quando a meta-análise faz esse somatório, é como se ela fizesse assim, 2 menos 2 dá meio que 0, né? Uhum. Então, a maioria das meta-análises com relação à canela, elas falam, olha, à luz da estatística, a gente precisa dizer que a canela não impactou positivamente no controle glicêmico. Agora, o que eles também reforçam? As doses utilizadas são doses de segurança. Para a canela ser um recurso tóxico, um suplemento, seriam doses inatingíveis em humanos, ela é extremamente segura. E outra coisa que eles falam, provavelmente a gente chega a essa conclusão porque canela, como suplemento, ela pode ser usada como um pau, como um pó, como extrato seco, como cinnamaldeído isolado. Então, o que acaba acontecendo nos estudos é que eles são muito variáveis, são muito variados em termos de metodologia. Usa um tipo de canela... Aliás, canela tem mais de 200 espécies de canela. Uhum. A gente só basicamente estuda 7 e usa na prática basicamente 3. Então, muda a espécie da canela, depois muda o tipo de suplemento que foi usado, pau, canela, pó, extrato seco, a dose e o tempo usada. Ou seja, é muito pouco provável que em humanos os estudos consigam ser uníssonos, né? Verdade. Então eu digo assim, olha, à luz da ciência, eu não suplementaria canela, colocaria lá extrato seco de canela padronizado em tantos por cento de cinnamaldeído. Por quê? Porque é um ativo que eu não tenho muita evidência e eu tenho uma quantidade tão grande de substâncias com forte evidência que eu prefiro lançar a mão delas e colocar a canela como alimento. Hoje mesmo eu cortei fruta, botei um iogurte e botei canela. Sim. Então, ela entra como alimento, né? Mas na suplementação, por exemplo, eu penso nisso, assim, poxa, é mais ou menos assim, mal ela não vai fazer, porque o nível de toxicidade dela é inatingível. Agora, pode ser que bem ela também não faça, ela não apresente resultado. E aí eu posso estar jogando um cartucho fora, então é melhor pegar esse dinheiro e usar com outra coisa mais consolidada. Eu falo que essas coisas de evidência é outra, por exemplo, igual aquele bitter melon também, né, que o pessoal fala muito, que é o melão de São Caetano, que é a Momordica charantia, mas o pessoal põe também como se fosse excelente para o diabetes, só que aí toda meta-análise que tenta ser feita depois fala que não tem grau de evidência suficiente ainda. Então, estudos isolados você encontra, mas quando tenta juntar e ali tentar ver se tem um grau maior, não é a mesma coisa, né? Exatamente. As evidências muito pequenas, né? Muito pouco estudo ainda. Sim. Então, eu fico sempre com essa é pessoal, assim, é uma maneira de eu entender, de eu colocar minha conduta coerente, né? Assim, olha, eu vou sempre priorizar aquilo que tem mais evidência. Tem um outro que eu me lembrei, a Giminema. Giminema é famosíssima em diabetes. Spray, né? Spray na língua para não sentir o gosto, para tentar diminuir a vontade de comer doce, que o pessoal usa. Isso. Ela é conhecida na língua hindu como Gurmat, destruidora do açúcar. Gurmat significa destruidora de açúcar, né? Ela interage nas papilas gustativas. Mas, mais uma vez, a evidência em humanos pequena, né? Eu diria moderada. Existem estudos humanos, mas conflitantes, novamente. Então, dos fitoterápicos, efetivamente, o ginseng é muito estudado em diabetes também. Então, eu diria assim... as antocianinas, né? Se a gente pensa antocianinas, tudo começa a ser estudado também, né? Resveratrol está despontando como um composto bioativo interessante na resistência à insulina. Sim. Né? Já com alguma meta-análise. É muita opção, né? Se deixasse, a gente ficaria aqui
horas falando. Exato. Isso é o que ele faz, né? Quando ele dá cursos, é 10, 20 horas sobre diabetes. Né? E a gente tentando aqui em 20 minutos falar o máximo de estratégias, sugar o máximo possível de conhecimento do Adriano. Adriano, mas muito obrigado. Queria agradecer muito, muito sua participação aqui com a gente. Acho que já deu várias ideias aqui para o pessoal já começar a saber, pelo menos por onde. A meta aqui não é nem a gente discutir ciência e dar nortes, né, para que os nutricionistas possam ir atrás de informação, buscar artigos científicos sobre esses temas. Então, eu queria muito, muito agradecer a sua presença. Prazer imenso, parabéns pelo projeto e sempre que precisar, estamos juntos. Será sempre bem-vindo. Então, pessoal, é isso. Se você gostou, comenta aqui pra gente, compartilha nas suas redes sociais. Se você está assistindo no YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você recebe notificação toda vez que um vídeo for postado, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos. Espero todos vocês aí nos próximos vídeos. Até lá!